Olá pessoal, tudo bem? João Resch aqui de novo com vocês. A gente está aqui para comentar mais um estudo, dessa vez estudo sobre contratos alternativos ao CLT. Aqui a gente vai falar de contratação de PJ, estatutário, expatriado, que é um tema muito polêmico, que gera muitas dúvidas. Muitos de vocês já nos ligaram aqui perguntando sobre esses temas. É um estudo muito pedido, muito difícil de fazer e finalmente está aqui. Embora a gente saiba que é um desafio grande, a gente não vai deixar de entrar nesse assunto e trazer aqui para vocês algumas práticas de mercado, também algumas recomendações e dúvidas também para colocar na cabeça aí de vocês. Para comentar esse estudo, está aqui comigo o Roger, nosso parceiro aqui de consultoria. Valeu, João. Valeu, ele tem bastante experiência com o tema, já participou de projetos tanto de primarização, né, quando oferecido um contrato CLT para alguém que era prestador de serviço até então, quanto contrário também, né, de terceirização aí de mão de obra, certo? Isso, exato. Tive a oportunidade, bom, prazerzão tá aí com vocês, né? Eu sei que, como você comentou, é um assunto bem polêmico mesmo, mas a gente não tem medo de conversar sobre isso, né? Como você comentou, é um assunto que a gente tem visto uma tendência, uma demanda maior dos nossos clientes e realmente eu já tive a oportunidade de trabalhar com os dois cenários e com certeza aí a gente tem bastante a contribuir. Espero que a gente consiga sanar todas as dúvidas aí da turma, da galera. Bora lá então. Valeu, bora. Bora. Bom, aqui a gente tem um glossário para você poder ser direcionado para a seção que estiver procurando aqui no estudo, aí você pode ir direto para o assunto que você está buscando, né, até para servir como material de consulta. E na sequência a gente tem aqui a introdução. Bom, sempre que a gente fala ou vê previsões aí sobre futuro do trabalho, que é um tema que aparece bastante, inclusive a gente já falou aqui no podcast, nos webinários, né, sobre esse assunto, e sempre se fala muito nisso, né, num futuro onde vai ter muito mais trabalho do que emprego, né, com a tendência forte aí de contratação de prestadores de serviço, de freelancers, e com isso surge um monte de dúvidas, né, para o RH. Como que eu gerencio isso? Como que funcionam essas contratações? O que que muda? Quando optar por isso ou quando não, né? Quando vale a pena ou quando não vale? Como fazer? Quanto pagar? Como que fica para o colaborador, né? Ou para o prestador de serviço, no caso. A gente espera poder contribuir com essas dúvidas. Esse estudo é focado nas práticas de mercado, tá, pessoal? Não é um estudo focado em recomendações jurídicas. A gente está analisando aqui o que está acontecendo no mercado. Então, a gente foi buscar com as empresas se elas têm esse tipo de contrato com prestadores de serviço, como ele é gerenciado, quais itens estão previstos aí, como são tratadas as questões, né, financeiras. Então, não é um estudo de recomendação jurídica, tá? Esse é um tema que esbarra muito em questões jurídicas. Então, a gente vai fazer um segundo vídeo. A gente já combinou aqui com o nosso parceiro, Dr. Reinaldo Fernandes, parceiraço aqui da carreira, que já trabalhou com a gente em muitos temas, né? E ele vai fazer também um podcast com a gente para falar das questões jurídicas que envolvem esse tema. Aqui a gente vai tratar hoje das questões práticas, o que está acontecendo no mercado, quais as dúvidas que surgem, e o Roger vai comentar com a gente aqui para a gente ajudar vocês com todas essas dúvidas. Isso, né? Aí, João. Tudo que é novo gera desconforto e dúvidas, né? Então, a gente está aqui realmente para poder entender, né, quais são essas práticas, dar algumas dicas, algumas orientações para as empresas, para que elas possam ter um mínimo de direcionamento, né? Como você bem comentou aqui, a gente não está para orientar se deve ou não ter esse tipo de contratação. Cada empresa tem o seu corpo jurídico. É interessante fazer essa consulta, entender se para ela é factível ou não. Mas para quem decidir por esse tipo de vínculo, esse tipo de contratação, a gente está aqui para poder trazer algumas informações super interessantes para ajudar a sanar essas dúvidas, né? Perfeito. Realmente um tema muito particular, tanto das empresas, né, do ponto de vista das empresas, quanto também dos trabalhadores, né? Tem gente que vê essa possibilidade como algo muito interessante de, poxa, poder trabalhar quando eu quiser, para quem eu quiser,
ter liberdade, né, para escolher, negociar os valores, e administrar os meus investimentos ao invés, né, de Terceiros fazerem. terceiros, né, o INSS, FGTS. Então tem gente que vê isso com muitos bons olhos, e também a gente tem aqueles que se preocupam muito com isso, que acham que essas mudanças vão trazer aí precarização do trabalho, e a gente vai tentar também falar um pouco disso, lógico, sem polêmicas, mas vamos embora. Ou não também, né? Se precisar entrar nas polêmicas, a gente entra também. Entra também. Aqui um pouquinho do que a gente vai encontrar nesse estudo, né? As principais dúvidas aí que a gente pegou de vocês mesmo. Então, por exemplo, se eu contratar alguém como PJ, os valores são maiores? Quanto a mais, né? Que as empresas estão trabalhando? Como calcular os custos para a empresa, para o colaborador ou para o prestador de serviço? Já peço desculpa antecipadamente, porque a gente tem alguns termos que a gente fala muito, né? De salário, 13º, férias, empregado, colaborador. Funcionário. E nesse tema tem alguns termos que não se aplicam, né? Ou não deveriam ser aplicados. E é muito difícil na hora de falar aqui com vocês lembrar de todos eles. Desvincular um pouco, né, João? Se eu inverter as bolas aqui, me perdoe, mas vamos lá. Se vale a pena para o colaborador, né? Para quem presta o serviço, essa modalidade, ou quando vale a pena, né? Acho que é uma pergunta né? até melhor. Os riscos envolvidos nesse tipo de negociação, né? Vantagens e desvantagens, né? O que o mercado está fazendo, a gente já vai entrar nisso, e como lidar com as questões de maturidade da legislação, que a gente vai falar um pouquinho, mas que principalmente depois com o Dr. Reinaldo a gente vai destrinchar esse negócio. Beleza, bora lá, vamos começar com as análises? Bora. Aqui uma lista das indústrias, né, dos mercados, das empresas que a gente consultou, a maior parte das empresas que participaram aqui de serviços, de bens de consumo e de tecnologia. Tecnologia e serviços, que são áreas que utilizam muito, né, esse tipo de mão de obra. Está em alta. Aqui a gente trouxe um pouco das principais diferenças entre esses dois modelos, né? Uma lista aqui de como que é um contrato com pessoa jurídica. O que a gente pode começar disso, Roger? Então, João, bom, o vínculo CLT ele já é bem entendido, né, pela grande maioria das pessoas, então já está no nosso habitat natural, né? Mas, em resumo, a gente tem direitos e tem deveres também. E aí você tem a CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, que regula qual que vai ser essa relação de emprego entre o funcionário e a empresa, tá? E a gente tem a figura do prestador de serviço, pessoa jurídica, que não é de hoje, não foi criado depois de 2017 com a reforma da lei trabalhista, não, isso já é bem antigo. A reforma da lei trabalhista, ela veio regular algumas condições, alguns critérios desse tipo de vínculo, mas nada mais é do que uma relação comercial. E como toda relação comercial, ela vai ser estabelecida entre as duas partes interessadas, certo? Então, a gente estava até comentando, né, antes do início da gravação, se a gente pudesse resumir em uma grande dica para as empresas que decidiram por optar pela contratação de pessoas jurídicas, é ter um cuidado muito grande com o seu contrato de trabalho, com o contrato de prestação de serviço dos profissionais com a empresa. Né? Então, é esse contrato que vai reger quais serão as vantagens, quais vão ser os direitos, né, os deveres desses profissionais e, eventualmente, sanar já algumas dúvidas iniciais. Então, a gente tem essa grande questão. Então, diferentemente do CLT, não tem nada que obriga, né, um prestador PJ a ter, ou que regula, né, alguns benefícios, como, por exemplo, a FGTS. Não, é uma relação comercial.
Então, por isso, por ser uma relação comercial, tem que ser muito bem pensado, né? Então, a gente sabe, né, tem conhecimento de várias pessoas que sonham em ser um prestador PJ, que não vai ter mais que cumprir horário, né, que vai receber muito mais do que como CLT, e a gente vê que, na verdade, não é bem assim. Né, independente, você tem sim, né, uma Pode flexibilização, ser assim, mas pode precisa ser ser, negociado, claro, né? tem que ser negociado, mas em algumas condições não. Você vai prestar um serviço, um determinado serviço, você tem que entender qual que é o horário do seu cliente e, eventualmente, esse serviço você tem que prestar durante o horário de trabalho dele, não Perfeito, do horário que você quer. Não é Né? sempre, quando fala assim, não, que você vai poder ser seu chefe, trabalhar a hora que você quiser. Depende, né? Exato. Do cliente, da negociação que você vai fazer com o cliente. Exato. E um ponto muito importante também é que você precisa entender se você, como profissional, você tem a maturidade para poder ser um profissional pessoa jurídica, né? Para ter uma empresa, para ser o seu o direcionador, entre aspas, né, do seu, ou administrador das suas finanças, Sua carreira, da sua carreira, das suas finanças, porque, lembrando, né, alguns benefícios, alguns direitos que você teria como CLT, como PJ não. Tanto o Estado quanto as empresas têm obrigações, quando o contrato é CLT, que passam a ser do prestador de serviço. Responsabilidade do prestador. Então, se você não tiver uma inteligência financeira, né, bem apurada, você pode ter um sério risco aí de não ser um contrato, uma forma, né, de contratação interessante para você. Isso você vai descobrir logo no início que você começar a trabalhar como prestador jurídico, ou ainda quando você vier a ter necessidade, né? A gente acha que nunca vai acontecer nada conosco, mas você só percebe ou só acredita quando isso acontece perto de você ou com você mesmo. Seja se você sofreu algum acidente, então existe, e não significa que você tem que ser um CLT, ou somente como se você for um CLT, você teria a garantia, né, de uma renda mínima para você, enquanto você estiver se recuperando de alguma situação. Mas existem alguns seguros que você pode contratar como pessoa jurídica para garantir essa renda mínima no decorrer da sua prestação de serviço. Ou como pessoa jurídica, ou como pessoa física como mesmo. Pessoa né? física também, especialmente para aqueles profissionais que recebem mais do que o limite do teto do INSS. Né? Então, o INSS ele vai garantir, no máximo, a renda do teto do INSS. E aquela diferença que você recebe depois ou acima desse limite. Então, é importante você pensar, sim, em buscar ter uma forma de garantir essa renda. Que é um dos principais interesses de parte das pessoas que querem ser prestador de serviço, né? Para poder decidir onde investir o dinheiro e, de repente, investir de forma mais arrojada do que e obter mais rendimentos do que ele teria num contrato CLT, que ele tem lá o FGTS, o INSS dele, que a gente sabe que nem sempre tem um rendimento aí muito bom, né? Traz uma segurança, mas em contrapartida o rendimento às vezes até perde para a inflação, né? Isso. Mas vamos lá então, vamos seguindo aqui. Bom, a gente, além de consultar o mercado para entender o que as empresas estão fazendo, a gente trouxe também vários exemplos de como calcular isso. É muito particular. Geralmente, quando o cliente nos liga, né, quer saber assim, quanto que eu pago a mais para uma contratação PJ, né? E esse número mágico, ele não existe, né? Porque vai depender muito de diversos fatores, tanto dos encargos específicos que essa empresa tem, que pode variar de 30 e poucos por cento até quase 100% né, da remuneração. Então, por exemplo, no caso de um CLT, às vezes a empresa, para pagar aqui no exemplo que a gente trouxe um salário de 10 mil, acaba desembolsando aí 17 mil. Esse é um exemplo, mas um exemplo real, né? Que a gente calculou com base em dados reais. E isso mostra, é uma das principais críticas, né, do pessoal que
que é contra aí a CLT é justamente esses encargos. E o argumento é, uma vez que a empresa não tenha mais essas obrigações, ela poderá aí pagar mais para o colaborador. E aí tem outra parcela que diz, que nem a história do cobrar a mala no avião lá, né? Que fala assim, não vai adiantar nada. Se tirar isso, as empresas não vão repassar isso para o colaborador. Polêmica. E o que a gente tem visto aqui, a gente vai entrar depois aqui nessas questões de valores, é um mix disso tudo, né? Tem casos em que isso está sendo repassado para o colaborador, tem casos que não, e Sim. por aí vai, né? Muitas outras questões. Bom, depois a gente tem um exemplo também da diferença, né? Então a gente apresentou ali como calcular os encargos de um CLT, agora a gente está fazendo a comparação aqui de um cenário hipotético, onde um colaborador para a mesma prestação de serviço, ou para o mesmo trabalho, né? Que eu tenho um trabalho, aqui no caso um empregado ou um prestador de serviço, tem aquela análise também, make or buy, né? Que é basicamente isso, né? De você comparar aí os dois custos, as vantagens e desvantagens para decidir. E aqui a gente, nesse cenário hipotético, está dizendo, olha, para você pagar 10 mil para um colaborador da empresa, um CLT, você vai gastar aproximadamente aí, nesse caso, 17 mil. Já para contratar um prestador de serviço, você poderia, inclusive, pagar 30% a mais por esse serviço, que o prestador estaria recebendo mais do que o seu colaborador no caso, e para a empresa ainda sairia mais barato. Lógico que lá do outro lado, esse custo do prestador também, né, com os impostos dele, vai depender também, né, da categoria, do valor, da alíquota ali de cada serviço, né? Você tem... É interessante, né, João? Porque quando a gente recebe o tipo de pergunta, quanto que eu devo pagar a mais para o nosso PJ, é uma questão muito delicada e muito específica, porque você tem várias variáveis, né? Você tem diversas variáveis e nem todas as empresas têm até o entendimento qual que vai ser o tipo de empresa que o prestador que ela está querendo contratar para poder executar determinada atividade tem. E isso faz total sentido quando você busca entender qual que é o teu líquido mensal. Então, uma dica que a gente dá para os nossos clientes, né, você tem que ter sempre os dois olhos, né? Buscando entender qual que é o custo final da empresa, sim, tanto que essa primeira dica, né, que a gente precisa para você poder ter uma contratação PJ, você precisa ver qual que vai ser qual que é o seu custo hoje, para ter um profissional exercendo a mesma atividade como CLT, e buscar um equilíbrio. Né? Porque simplesmente você pegar um valor de salário nominal de um CLT e pedir para um PJ emitir uma nota desse valor, porque daí sim você vai ter uma possível precarização, né, da mão de obra, não é interessante, não é recomendável. Não só para a empresa, como também para o profissional. Ele pode até aceitar determinada proposta, mas ele não vai ficar muito tempo na companhia. Né? Então tem que... a gente não tem um número mágico, né? Se vocês esperavam ter um número mágico, a gente não está trazendo hoje, né? Mas sim uma referência, porque são várias situações que a gente precisa considerar. Como você comentou, né, João? Existe... incidências diversas e é isso que a gente tem que ter em mente. Ponto importante é buscar o equilíbrio, né? Buscar um meio termo, algo que fique bom para a empresa, que sim, para determinada atividade ela tem uma redução da alta encarga tributária que ela tem, mas também tem que ser interessante para o profissional, para ser uma condição de fato mais interessante caso ele escolhesse para uma outra proposta em outra empresa como o PJ. Como o CLT, perdão. E a gente está partindo aqui nesse exemplo do pressuposto que a empresa vai fazer uma oferta de trabalho, né? Porque esse preço pode já estar estabelecido também pelo prestador. E aqui é muito... quando o trabalho a ser feito é compatível com uma função CLT. Então, por exemplo, um especialista, preciso contratar um especialista da tecnologia X. Eu tenho a opção de contratá-lo como um funcionário da empresa ou
uma prestação de serviço exatamente do mesmo trabalho que seria feito por um profissional interno, né? Por isso essa lógica. Se for um serviço pontual, um projeto, aí a gente já vai para freelancer, que é uma outra categoria que a gente vai tratar na sequência, tá? Então aqui caso você vai fazer uma oferta para uma prestação de serviço similar a uma contratação de tempo integral, né? E por aí vai. Mais uma questão, né? Quanto que sobra para o cara, né? O quanto que... Para o cara, por prestador, né? Quanto que líquido, né? Tanto no caso do CLT, quanto num equivalente aí prestador, a gente vê que no caso do CLT tem muitos descontos, então, além da empresa ganhar, pagar uma série de encargos, ainda tem descontos para o colaborador também, e no caso do PJ, tem as obrigações, né? Vai ter que ter um contador, emitir nota, pagar imposto, e isso tudo fica por conta dele, né? Então, a gente compara isso também para que a gente busque esse ponto de equilíbrio, né? Um ganha-ganha. E aí, vocês têm que fazer a simulação para achar o ponto em que fica vantajoso tanto para a empresa quanto para o prestador, né? Exato. Eu brinco que essa parte de cima, né, do salário, o valor da nota fiscal, quem vai olhar é o financeiro, né? Ele quer ver quanto que vai ser o custo da empresa ali também, né? E o custo não vai poder ser maior do que o custo atual dele, ele quer reduzir. E lógico que ele vai querer ter o menor valor possível. E o RH tem que olhar exatamente no valor líquido mensal do colaborador. De novo, que a gente comentou no slide anterior, você precisa se colocar no lugar do profissional para ver se é interessante, porque senão você pode achar que está fazendo uma boa proposta, mas você vai acabar perdendo esse profissional, esse conhecimento que você está querendo agregar para a tua empresa e pode ser um problema. Então, aqui também é interessante, João, porque nesse exemplo que a gente trouxe, né, considerando aí um adicional de 30% sobre o valor nominal CLT, e aqui a gente também não está considerando, mas para frente a gente vai ver que algumas empresas pagam até algumas vantagens um pouco maiores do que simplesmente o valor da prestação de serviço. Então você tem pagamento de um 13º valor, uma 13ª nota fiscal, que acaba melhorando a condição do profissional PJ. E aí muda tudo, né? Aí toda muda essa tudo. proporção. Né? Nesse exemplo daqui, a gente não considerou, porque a gente considerou uma emissão de 12 notas, né, no ano, e veja aqui esse percentual, a diferença de quanto que ele vai receber líquido, né, a mais, se ele fosse um PJ ao invés de um CLT, a gente chegou nesse cálculo de 6%. Então não é os bom? 30, né? Eu estou pagando 30% a mais, mas não é esse valor que vai ser a diferença. Então, no primeiro momento, né? Ele pode achar que, poxa, já tive um aumento, né, de 30% se ele tiver numa empresa onde hoje ele receba 10% e ele recebeu uma proposta para poder prestar o mesmo tipo de serviço, fazer exatamente a mesma atividade numa outra empresa, recebendo 13 mil, né? Só que se ele não se atentar para essa condição, que são 12 notas, aqui ele já estaria perdendo, certo? Perfeito. Porque o FGTS, por si só, por mais pífio que seja o rendimento, ele já é maior do que esses 6%, e ele não vai ter algumas condições, né, algumas vantagens, algumas garantias que o vínculo a CLT permite, né, garante. Ou seja, nesse exemplo, se ele não prevê vantagens adicionais, descanso remunerado, um 13ª nota ou até alguns reembolsos, já não compensa para o colaborador. Né? Não compensaria. Se a gente estiver falando, né, do cunho efetivamente financeiro, não compensaria. Perfeito. E aí, legal esse ponto, né? Que essa decisão de fazer essa migração, ela não deve ser estritamente financeira nem para a empresa, porque dependendo do trabalho a ser executado, é muito estratégico que ele esteja dentro da empresa, né? Então, por exemplo, um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, de patente, tudo isso é essencial ficar, né, na empresa. Inclusive, em tecnologia, se recomenda muito que o desenvolvimento seja feito internamente para que esteja sobre maior controle da empresa, né? Exato, isso aí, João.
Perfeito, vamos lá. Bom, a gente trouxe algum exemplo, aí a gente começa aqui com práticas de mercado. Primeiro a gente verificou entre os participantes se existia no quadro atualmente prestadores de serviço nessa modalidade. A grande maioria das empresas já conta com esse tipo, né, de serviço, 71%. E a gente perguntou em que níveis, quando que isso ocorre, né? E a grande maioria utiliza, 61% aqui, para especialistas e consultores, que, na nossa visão aqui, pode ter a ver com a reforma trabalhista, porque só a partir da reforma é que se liberou a contratação de prestadores para atividade fim da empresa. Correto. Até então, eu só poderia contratar realmente um especialista, um consultor de uma atividade específica que não fosse a atividade da empresa, né? Então, talvez ainda reflexo disso, e também uma grande proporção aqui de gerentes e diretores, né? E até outro ponto também, né, João, a característica do trabalho do consultor versus dos demais níveis, né? Então a gente percebe esse alto índice nos cargos táticos, né, estratégicos, até porque você já tem uma flexibilidade maior de atuação desses profissionais, né? E até um nível de maturidade maior, né? Então, e aqui eu só fazendo uma colocação, quando eu falo maturidade, é independente do nível que a pessoa se encontra. Você pode ter um analista júnior que tem uma maturidade financeira muito maior do que um gerente, por exemplo. Né? Até trazendo um exemplo prático, né, da experiência anterior que eu tive, quando eu estava tocando aquele projeto, né, numa outra companhia, e conversando com um gerente de alto nível, ele pediu, pelo amor de Deus, né, que ele não queria, que ele queria ser ter um vínculo como CLT, porque ele não tinha maturidade, né, de cuidar das finanças, de salvar um determinado valor para ele, para uma emergência futura, né, para aposentadoria, ou até uma emergência médica, né. Então ele gastava tudo o que ele recebia. Então é interessante ter essa preocupação, mas a característica principal hoje nesse cenário é essa, né. E a gente vai trazer também algumas questões jurídicas depois, e é muito mais fácil observar essas questões jurídicas no caso de consultores especialistas, né? Então, até por essa questão também faz sentido esses números que a gente vê aqui. E aí, aquele argumento de precarização do trabalho, pelo menos nesse cenário atual, ele não preocupa tanto, né? Porque o pessoal ali da base, operacional, assistentes, as empresas não estão optando por essa modalidade, o que mostra que, pelo menos na maioria dos casos, não é a verdade, né? É uma preocupação válida, entretanto, né? Porque Exato. A gente vê que, realmente, negociação individual, dependendo do nível, fica muito difícil, né? Uma coisa é um diretor negociar alguma coisa individualmente, ou um especialista, um consultor. Outra coisa é um cargo de entrada ali, né? Perfeito. Bom, restrições. A gente verificou também se as empresas tinham alguma restrição, além ali da questão do nível. Por exemplo, pode ser um MEI, o prestador de serviço, ou tem que ser uma empresa já de categoria do simples. E pelo que a gente observou aqui, na grande maioria dos casos, não tem nenhuma restrição, né? Antigamente, né, esse cenário era totalmente diferente, né? Se a gente tivesse esse mesmo slide há 10 anos atrás, por exemplo, com certeza a gente teria outro cenário. Porque existia uma preocupação muito grande, né, especialmente do tipo de empresa. Tinha uma preocupação, inclusive, para você não contratar Simples Nacional. MEI nem existia, né? Então não seria considerado. Mas tinha que ser lucro presumido, tinha que ter, não podia ser o eu presa, né? Você tinha que ter mais um sócio, notas fiscais não poderiam ser sequenciais, ainda tem algumas vertentes nesse sentido, né? Mas é interessante a gente ver que hoje realmente está bem mais flexível, mas mesmo assim, vamos voltar, né? É importante ter todo o respaldo jurídico para você tomar qualquer tipo de decisão, se você deve ou não ter algum tipo de restrição, e quais restrições seriam essas
para a contratação de uma mão de obra de prestação de serviço. Perfeito, perfeito. E aqui isso interfere muito também naquele cálculo, né? Porque se o prestador é um MEI ou um simples, muda totalmente as alíquotas de imposto que ele vai pagar, né? Aquele exemplo que a gente trouxe, a gente considerou, com base até nesse estudo, né, que quase 80% das empresas não tem restrição e a gente considerou no cálculo simples nacional, né? Então, realmente existe uma diferença grande. Então, outra dica, né, você também como profissional, quando receber uma proposta para entrar numa empresa, enfim, trabalhar como PJ, verifique também se existe algum tipo de restrição com a forma da sua empresa, porque hoje você pode estar no Simples, talvez você tenha que abrir uma outra empresa, vai ter o custo de fechamento da atual, dependendo do prazo que você tiver, né, que só no início do ano que pode mudar o sistema de tributação, mas principalmente o teu custo, né, você vai ter um encargo maior de imposto do Simples Nacional para o lucro presumido. Você negociando, né, pensando aqui numa situação, dependendo, o cara, por exemplo, está hoje enquadrado como MEI e ele quer negociar um reajuste, dependendo do reajuste que ele negociar, o líquido que vai sobrar para ele vai ser menor. Sem né? dúvida. Porque ele vai ter que pagar já outra categoria de imposto muito maior. Então, essa simulação que a gente recomendou para as empresas, se você é um prestador de serviço, mais importante ainda para você, a carreira é sua, né? A responsabilidade, como a gente falou. Então, fica de olho nesses pontos. Tá? A respeito do MEI, a gente vê uma restrição um pouco maior, talvez até por conta do limite, né? Porque o MEI ele tem o limite bem baixo, né? 6 mil baixo, né? 6 e pouco por mês. Então, é importante isso você também avaliar, com certeza. Perfeito. Bom, vamos lá. A gente falou já de contratos de PJ que prevêem algumas vantagens além da simples emissão da nota. Então, por exemplo, a gente verificou se prestadores de serviço têm direito a descanso remunerado, como equivalente às férias do colaborador contratado, né? E boa parte aqui, quase metade das empresas, sim, oferecem um descanso remunerado, que é super interessante e que tem que entrar lá na conta que a gente falou. Um pouco menos, 35% prevêem pagamento de variável, né, de bônus, que é uma coisa super interessante, né, porque você pode, não só do ponto de vista de melhorar a questão financeira, mas de colocar as condições para esse bônus e, através disso, usar estrategicamente para definir os objetivos, né? Então, prever lá no contrato. E a gente vê isso muito em contrato de jogador de futebol, né? Que geralmente é PJ, você fala assim, se ganhar o campeonato vai ter um bônus, se você for artilheiro da competição, tem um bônus, ou até mesmo às vezes por gol e tal. Então, se faz sentido, os clubes, né, já estão usando essa modalidade de contratação há muitos anos, eles já testaram, né, é muito fácil comparar desempenho, tem muita estatística envolvida nisso, então fica de olho, talvez faça sentido para vocês também definirem aí critérios e estabelecerem bonificações. O grande ponto aqui também, João, é que tem que ser algo vantajoso, né? Você não pode simplesmente dar os benefícios que o CLT possui hoje, senão aí você vai ter um problema muito maior. E o teu custo talvez seja até maior. Né? E descaracteriza descaracteriza totalmente a relação, né? Você realmente vai estar fazendo uma simulação. Agora, é importantíssimo você ter isso, por isso que a gente comenta, né? Tem o contrato bem definido, tem uma política, sim, de bonificação, e isso é totalmente normal, não aí não caracteriza uma simulação, porque você tem, como você bem comentou, trouxe o exemplo do futebol, mas área de marketing você tem isso também, assessoria de imprensa, você tem essas possibilidades por você ter um fee de atingimento, de aparições, então é totalmente comum, e por que não a gente trazer essa prática também para a prestação de serviço. Um ponto importante também a gente comentar, a gente está falando de pessoas, né? Pessoas têm condições, têm necessidades, né? E todo mundo tem necessidade de descansar.
Uhum. Então, por isso que você ter uma prática de dar uma licença, um descanso remunerado para os seus profissionais, sem sombra de dúvida, é interessantíssimo. Senão você acaba pressionando, né? Se cai no modelo o cara pode tirar, descansar, mas ele não vai receber, meio que gera, dependendo da situação financeira da Uhum. pessoa, gera uma pressão de o cara não descansar nunca, né? Exato, exato. Então, você como empresa, como RH, você precisa também já considerar isso no teu cálculo, né? Por que não? Você não pega o X e divide por 12, ao invés de dividir por 11 e ter um ganho de um mês, né? Não Uhum. faz sentido. E às vezes acaba sendo pior, né? Porque o desempenho da pessoa vai cair, né? Se você Sem trabalhar dúvida. até exaustão, você não vai render. Então, É. não veja isso como um ganho, porque não faz sentido, E né? utilizar essas práticas, né? Você fazer o pagamento de bônus exatamente para poder compensar. A gente vai ver, né, no slide posterior, algumas simulações que a gente trouxe para vocês das diferenciações por faixas salariais, né, por faixas de faturamento. Então, aí vem uma questão muito importante, né, até que a gente comentou lá no início. Você ter um pagamento, um 13º pagamento faz total diferença para ele ter um ganho efetivamente maior e você ainda vai ter um saving como empresa do custo que você teria como Uhum. CLT. Então isso é um grande gatilho, inclusive motivacional, de ter sim práticas, né, de bônus para os profissionais. E esse 13º, ele pode ser ou calculado e incorporado no mensal, se fizer mais sentido contábil, né, Uhum. para a empresa, ou pago como um 13º a nota mesmo, né? Aí, com uma porcentagem um pouco menor, aparece licença maternidade, ó, fiquem de olho, né? Uhum. Uma porcentagem pequena aí um benefício bastante relevante, né? E depois afastamentos e 1/3 sobre o descanso. Uhum. Correto. Dando sequência aqui, a gente avançou com a questão do bônus, entendendo se a empresa tem um programa e os prestadores não participam, ou se a empresa realmente não tem um programa, e que a gente viu aqui que boa parte das empresas tem um programa de bônus, mas os prestadores ficam de fora. É compreensível, já que não está previsto, né, não tem uma lei de PLR que justifica ou que obriga, nem incentivo fiscal, como é o caso, né, Uhum. do PLR, mas pode ser estratégico, né, se a empresa souber usar isso. A gente acabou de falar ali de situações onde faria muito sentido isso. Então, embora não seja a maioria, a gente levanta a dúvida aqui se não seria estratégico estabelecer aí um variável também para os prestadores. De repente, não o mesmo programa, mas um programa específico, né, para os Diferenciado. objetivos, né? Mas é importante, sim, ele se sentir parte até para poder buscar novas formas de trazer os melhores resultados. Você Perfeito. tendo esse programa de remuneração variável faz total sentido, e aí fica um alerta para os 15%, né, das empresas que não praticam nem o programa de bônus para CLT. CLT, né? Isso é bem interessante, é uma prática cada vez mais comum que a gente vê e que você consegue atrelar aos resultados, os resultados da empresa, do funcionário, para algo que é interessante para todos nós, né? Algo que o Robson sempre fala, todos nós gostamos de dinheiro, né? Exato, Então é interessantíssimo a gente ter esse tipo de retribuição, estímulo, né? estímulo. E aí a gente tem uma parte das empresas, 25%, que oferece um pacote aí similar ao que teria um colaborador CLT do mesmo nível, e 9% que tem um programa específico para os prestadores, que também, nos dois casos aí, é interessante. Bom, depois a gente tratar do equivalente aos benefícios, né? Porque não tem, né? Obviamente não tem benefícios para esses colaboradores, mas algumas empresas já preveem um valor reservado especificamente para um uso, né? Então, por exemplo, o prestador vai precisar ter um plano de saúde, uma alimentação e tal, e eu já estabeleço ali valores Uhum, específicos pensando nisso, tanto para facilitar aquele cálculo lá de uhum, equivalência, né, em relação a um CLT,
mas também para deixar claro ali, ajudar nessa gestão do recurso, né, por parte do prestador. E aí a gente vê que a grande maioria não oferece benefícios propriamente ditos, né? Mas aí depois a gente vai detalhar um pouquinho mais. Grande oportunidade, né? Agora que a gente tem. Exato. Vamos lá. Outro ponto que surge de dúvida, né? Quando a gente muda o tipo de contrato como que fica isso? Quem que é responsável por esse contrato? É a área que decide, né? A área de TI quer contratar um prestador, ela mesmo que faz o contrato, que decide, que cuida disso depois, é o RH, é o jurídico, né? E aí a gente vê aqui bastante diferença, tanto de quem faz a contratação, na maioria dos casos é o RH, mas em algumas empresas fica com a própria área, né? E em outras, olha que interessante, como é uma prestação de serviço, vai para compras. Quem vai fazer essa contratação é o time de compras. E depois a gente vê na administração disso uma participação do jurídico aí de 24%, que a gente achou pequena, né, Sim, Roger? exato. A gente recomendaria que o jurídico fosse sempre envolvido, né, nesse... A gente vê em algumas empresas o jurídico ele sendo mais envolvido na concepção do contrato e da forma se pode ou não pode, né? A nossa recomendação sim, né, como você comentou, estranhou, a gente pensou que esse número fosse até um pouquinho maior, então, de novo, grande oportunidade aí de reflexão para a gente, de envolver mais a área jurídica, não só na concepção do contrato, mas na validação de alguns itens, né? A gente vê algumas empresas negociando caso a caso, então é interessante ter esse tipo de preocupação. O ponto seguinte, né, João, CLT, responsabilidade de gestão, administração é 100% do RH. PJ, grande vantagem que existe a desburocratização. Então, você ter um vínculo PJ, se a gente for falar só de vantagem, ele, esquecendo a parte financeira, que a gente vai comentar em breve, ele já traz essa desburocratização. Então, você tem uma série de regras em CLT que você tem que cumprir, informes que você precisa enviar, exames que você precisa fazer, e a administração disso é muito cara. Então, aqui a gente precisa também pensar em quais seriam essas vantagens. E a partir do momento que você considera a contratação PJ, você vê essa distribuição da responsabilidade, não só de gestão do contrato, mas também da própria contratação. Então, ele não deixa só a critério do RH fazer todo o processo e ele vai selecionar ou não. Muitas vezes é um profissional que ele já trabalhou, vai trazer para poder trabalhar, o gestor. Compras, porque é um fornecedor, então você tem que ter algumas regras, né, emissão de nota fiscal, prazos para serem cumpridos. Então, é interessante sim ter essa administração, independente de quem faça, né? É importante você ter essa administração. Saber, você, olhando como empresa, se a empresa desse prestador está correta, se está com as obrigações em dia, se faz os recolhimentos, né, da forma correta. Perfeito, que isso pode, inclusive, ser responsabilizado pela empresa. Mais cedo, mais tarde, você pode ter algum problema nesse sentido. Então, é importantíssimo ter esse tipo de preocupação também, para poder ter essa administração, esse acompanhamento e você minimizar possíveis problemas no futuro. Se o seu prestador estiver devendo para o INSS, isso pode virar um problema seu também, então é importantíssimo ficar de olho, né, em várias questões aí. Excelente. Bom, outra coisa que a gente avaliou aqui, até foi uma surpresa, é a base de pagamento. Porque quando a gente vê essas previsões aí de futuro do trabalho, quando se fala em contratos de prestação de serviço, normalmente se fala em flexibilidade de horário, de local e tudo mais, que a gente até comentou um pouco. E a gente viu aqui que, ao contrário dessa expectativa ou dessas previsões, a maioria dos contratos prevê um valor mensal fechado. E até casos no exterior são geralmente diferentes disso, né? A gente ouve falar de contratos de prestação de serviço com
garantia de horas zero, né? Que geralmente é um contrato por hora, né? E aí prevê no caso de um equivalente a CLT lá fora, geralmente tem um número de horas previstas ali no contrato, e geralmente no de prestação de serviço é um valor hora e não tem horas previstas, vai depender aí de demanda mesmo de trabalho, né? E aqui não, né? A gente vê ainda um prestador de serviço, mas uma modalidade bem mais tradicional, onde o valor, para 71% dos casos, é um valor mensal fechado, né? Até tem a questão da exclusividade, que algumas empresas até acabam tendo ou precisando, né? Vem a empresa que não precisa ter um profissional, né, com uma alta dedicação de mão de obra, acaba optando pelo freelance. Pelo freelancer, então, que daí tem muito exato, mais essa característica. uma outra pegada. Então, é realmente comum a gente ver essa variação. Perfeito. Essa mudança precisa também de uma maturidade por parte da empresa, né? Porque tem que ter os controles de hora, tem que ter uma previsão de trabalho ali bem certinha para poder fazer esses agendamentos, né? Então, realmente não é tão simples assim mudar essa lógica aí para esse cenário futurístico aí que muita Até gente para prevê. evitar ouvir algum tipo de comentário ou de abordagem, de fato, porque senão, de fato, você vai estar precarizando essa mão de obra. Lembrando que a gente já comentou, a gente está falando de pessoas, de seres humanos, e a gente precisa tratar como tal. Independente se é CLT, se é PJ, a gente precisa entender qual que é a necessidade, qual que é a realidade, se faz sentido para determinado profissional. Algumas pessoas, de novo, podem não se ver como PJ, não tem um perfil e não tem problema nenhum. Principalmente, né? se é um prestador que presta serviço com exclusividade para uma empresa. Sim. Essa instabilidade excessiva aí, né, de não saber nem qual vai ser o volume de trabalho e a previsão de ganho, começa a tornar as coisas mais complexas, né? Bom, aqui a gente trouxe algumas dicas com relação a reclamações trabalhistas. A gente perguntou para as empresas também se elas já tiveram algum problema com a Justiça do Trabalho em decorrência, né, de contratação de prestadores, né, reclamando, por exemplo, um vínculo empregatício. A grande maioria não teve problema, 75%. Lógico que isso não significa que elas não possam vir a ter problemas, mas algumas já tiveram, 10%. Dessas empresas que responderam tiveram, mas conseguiram ter uma defesa bem sucedida. 7% estão com o processo em andamento, e algumas, aqui 7% também tiveram problema e a reclamação foi deferida, né? Então, novamente, muito importante compartilhar a decisão com o jurídico, entender as regras, garantir que a prestação de serviço vai observar todas essas regras, né? E lembrando novamente que a gente vai fazer um outro podcast aqui só para falar desse tema, então não vamos nos aprofundar muito nesse momento, mas já tem aqui algumas dicas para vocês. Quer comentar alguma coisa aqui, Roger? Não, tranquilo. Bora, então. Deixa para o Reinaldo. Deixa para o Dr. Reinaldo. Né? Bom, pensando na dúvida mais comum aí que o pessoal mais pergunta para a gente, né? Quanto que eu pago para um PJ, né? Em relação a uma função equivalente CLT. A gente perguntou também para as empresas se elas têm uma política e quanto que essa política prevê. Aqui tem bastante surpresa aqui. A boa parte das empresas ou não tem uma regra estabelecida, 30%, ou negociam isso caso a caso, 24%. O que pode ser bom, pode ser ruim, né? Esses 24% que fazem uma negociação individual, se essa negociação, né, envolver ali aquele cenário que a gente falou, de identificar ali o ponto de equilíbrio, do ganha-ganha e tal, ótimo. Talvez seja o melhor caminho mesmo por conta de todas as particularidades que se envolvem. Já as que têm uma política mais fixa ali estabelecida, normalmente aqui a maior parte das que tem um pagamento aí entre 11% e 20%, ou entre 21% e 30% acima
de um do Exato. equivalente CLT, né? Exato. Então é interessante, né, as empresas, se você tiver nessa condição de pagar até 30%, é importante rever os cálculos, ver se teu cálculo de formação de preço eventualmente tá correto ou não, porque a princípio, né, aí a gente traz o exemplo que a gente trouxe anteriormente, pode não ser uma boa proposta para o profissional. E aí você pode vir a ter uma certa rotatividade para poder recompor essa cadeira. Então, por outro lado, o outro extremo, né, de 81% a mais também foge um pouquinho do poucas contexto. empresas aqui, mas Exato, tem né? empresas pagando, né, quase o dobro aí para um PJ. Exato. Que vai fazer sentido se o cara não tiver nenhuma vantagem adicional, né? Se a gente pensar aqui esse caso de 10, 20%, acende um alerta que olha, se for 10, 20% e não tem descanso pago, não tem outras vantagens, bônus, talvez não compense. Deveria ser uma diferença maior, né? Então, tem que fazer vários cálculos aí para... Exato, tem que avaliar, fazer a composição do teu custo, avaliar qual que é o cenário dos profissionais e chegar no meio termo. Essa é a grande sacada. Não adianta ser só vantajoso para a empresa ou só vantajoso para o profissional. Tem que chegar nesse meio termo. Que às vezes acontece também. A gente já viu casos em que não tinha diferença, né? Era o mesmo salário de um equivalente CLT. Daí, poxa, né? Não é interessante, né? A gente dividiu as respostas aqui também entre as empresas que oferecem algumas vantagens ou não. Então, além das respostas gerais aqui, a gente consegue ver também como fica a distribuição, por exemplo, entre as empresas que oferecem as mesmas vantagens que os seletistas. Aí a gente vê aqui que a maior parte tem entre 20% e 30%. Ou quando tem um pacote de vantagens diferenciado, aí essa proporção aqui já passa a ser um pouco maior, tem um número grande aqui já entre 41 e 50. Então, dependendo das respostas anteriores, talvez faça mais sentido aqui trabalhar com 30% ou 50%, de acordo com as outras vantagens que são oferecidas, se tem bônus, etc. Então, novamente, não tem número mágico, né? Não deu aqui, 90% do mercado paga 30% a mais. Não encontramos esse número e também não recomendamos. Perfeito. Dando sequência aqui, então, depois a gente fez várias simulações. A gente pegou aqui casos em que o colaborador tem vantagens ou não tem, pegou várias situações fiscais ali, um salário ou um faturamento aí de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, 20 mil, e a gente encontrou muitas diferenças aí, né? Então, a gente destaca aqui para vocês vários casos, diferentes situações aqui de custo da empresa, de quanto que sobra líquido para o colaborador, quanto que tem uma economia para a empresa, mas não gera uma diferença significativa para o colaborador, quanto que gera. Então, aqui a gente consegue demonstrar quanta variação tem nisso. E, para complicar um pouco mais, isso não é nem que cada empresa precisa fazer a sua. Às vezes, para cada colaborador, isso muda. Porque, por exemplo, o pacote de benefícios, muitas vezes ele por exemplo, prevê cobertura de dependentes. E eu posso ter um colaborador que tem vários dependentes, outro que não tem nenhum. Então, esses custos variam muito, né, Roger? E, como você comentou, perfil, né? O solteiro, a princípio, ele vai ter uma preocupação, ele não vai ficar tão preocupado com o vale alimentação, por exemplo, né? Com a alimentação em si, com o plano de saúde, né? Previdência privada nem se fala. Então, ele já um casado, enfim, que tem família, que tem dependentes, a preocupação dele acaba já mudando. Então é importante ter esse entendimento. Aqui a gente utilizou algumas premissas, né, como o aumento de 30%, considerando o aumento de 30% para o
para o pagamento da nota fiscal para o profissional sobre CLT. No ponto 1, né, nessa primeira parte, sem nenhuma vantagem, somente com o pagamento da nota fiscal, 12 notas. 12 notas, sem adicional, sem o 13º e também alguma ocorrência que a gente viu de algumas empresas de 1/3. E para cada bloco a gente tem o comparativo CLT-PJ. Né, qual que vai ser o custo da empresa, aproximado, lembrando também que cada empresa tem uma composição. Aqui a gente utilizou uma simulação, né, em média de R$500 de benefícios que a empresa acaba pagando. A gente sabe que isso pode variar. Pode ser mais, pode ser menos. Isso, pode ser mais, pode ser menos. E a evolução salarial. Então, o que a gente já vê de bate-pronto? Quanto menor o salário do profissional, menos interessante vai ser para ele se seguir nesse percentual. Ou, para ser interessante, esses 30% precisa ser maior de diferença de CLT para a nota fiscal PJ. Então, a gente vê essa equiparação. Né? O que já no segundo cenário, onde a gente inclui um pagamento de um 13º, e também um adicional quando ele estiver em período de licença, de descanso, já acaba sendo mais vantajoso. Então, por isso que é importantíssimo, tanto para a empresa como o profissional, ter isso bem escrito, bem definido e entender antes de aceitar ou fazer determinada proposta. Para você, como empresa, evitar de fazer uma proposta e num curto espaço de tempo perder o seu profissional, como também você, como prestador, como profissional, acabar aceitando uma proposta que não vai te fazer não vai ser interessante para você, também num curto espaço de tempo. E é interessante porque esse risco, essa exposição maior a risco, não é só por parte do prestador, né? Porque a empresa também, né? Quando está num contrato CLT, como existem ali direitos que o colaborador tem permanecendo na empresa, por exemplo, de FGTS e tal, também a chance dele sair diminui, né? Porque tem questões ali financeiras envolvidas. E o prestador pode, a princípio, interromper a prestação de serviço a qualquer momento, a não ser que, voltamos lá no contrato, o próprio contrato estabeleça alguma cláusula de rescisão, né, com multa ou com prazo específico, né? Você tem formas e formas, né? Você pode fazer um contrato, inclusive, de retenção desse profissional. Lembrando que a gente está num país livre, né? Então, nem o CLT ele tem um vínculo vitalício com as empresas. Ele pode decidir por sair, ou a empresa pode decidir pelo seu desligamento, assim como o prestador. A questão nesse caso, você está dividindo a responsabilidade, você está dividindo o risco. Por isso que tem que ter sempre esse meio termo. Você divide o risco, divide eventuais ganhos, né? Você deixa de pagar um determinado valor, o profissional ele acaba tendo uma vantagem um pouco maior, né? Ou busca-se uma vantagem um pouco maior, até porque ele está assumindo alguns riscos que, se ele fosse CLT, ele teria algumas garantias adicionais, de fato. Perfeito. Excelente. Bom, vamos para os freelancers, que é uma modalidade ainda menos frequente, a gente observou aqui no estudo, mas que pode ser muito interessante e está cada vez mais ganhando adeptos aí no mercado, né? A gente perguntou novamente se as empresas contratam, né, freelancers. Aqui a gente já teve uma porcentagem bem menor do que nos prestadores de serviços com tempo, né, integral, salário fixo, pagamentos fixos, como a gente viu. Aqui, geralmente, né, a gente observou bases de pagamentos aí por entrega, por hora, questões diferenciadas aí do que a gente viu lá no caso dos PJs, né? A contratação é mais livre, a gente já viu a participação menor do RH, do jurídico, já é o próprio gestor da área que normalmente negocia essa contratação, né? E, ao contrário do que a gente esperava, aí, a maioria das contratações é direta, né? Ainda sem intermédio de um
uma plataforma de contratação, que é uma tendência muito forte, né? E aí aqui a gente está falando de serviços de, por exemplo, de design, que já tem plataformas Uhum. que eu posso escolher lá, ver o portfólio dos designers ou o contrário, ou postar um job lá e ver quem se inscreve, né? Desenvolvimento de logo, de um código Exatamente, né? específico. E aqui a gente espera nos próximos anos um crescimento forte, né, disso, tanto das plataformas que vão surgir, quanto das empresas contratando também esse tipo de É muito serviço, né? pela característica da atividade cujo serviço vai ser prestado. Então, realmente aqui a gente não tem um costume muito grande de ter os freelancers, né? Até, de novo, a respeito de exclusividade. Então, se é um trabalho, um projeto realmente de tiro curto, você acaba contratando freelancer, ou você não tem um profissional com o expertise necessário para poder executar Executar. determinado projeto, determinada atividade. Então, realmente, é tiro curto, ele trabalha com vários projetos ao mesmo tempo, com vários clientes, e tem realmente mais autonomia nesse sentido, né? Já diferente do tipo, do perfil que a gente encontra para os PJs, né? Perfeito, perfeito. E aqui, em teoria, né, o prestador está atendendo várias empresas de projetos, às vezes ao mesmo tempo, ou ao longo no decorrer do tempo, né? É, aqui, uma oportunidade, eu diria. A gente identificou que entre as empresas que contratam freelancers, 90% não estabelecem aí nenhuma multa ou cláusula de não pagamento em caso de não execução do trabalho ou de não atingimento dos objetivos. E aqui a gente colocou algumas dicas aqui, porque geralmente esse tipo de cláusula só é incluído depois que dá problema, né? A Uhum. gente já viu isso acontecer, já passou por isso, e aí sabe que é comum, é relativamente comum, mas acontece mais do que a gente gostaria, a gente contratar uma prestação de serviço e não atingir os objetivos que a gente esperava. Seja uma campanha de marketing ou um desenvolvimento de um software, né? De um produto, ou Uhum. seja lá o que for, isso acontece. E em tecnologia, isso é muito comum, né? De você comunicar o que você deseja também é um ponto muito difícil. E aí a gente trouxe aqui 3 recomendações. E nem sempre é em relação ao prestador. A primeira é em relação à própria empresa, que é definir muito bem o escopo do serviço que vai ser contratado. Perfeito. Estabeleça assim, olha, eu preciso deste trabalho com essas entregas, eu não preciso disso. Isso vai facilitar muito a entrega, até a precificação do serviço e vai ajudar você a ter um resultado dentro do esperado. Segundo ponto seria estabelecer os critérios aí de Uhum. aceitação, né? De falar assim, olha, eu quero isso com esses critérios, né? Com essa qualidade, com essas características, né? E o terceiro, de definir ali dentro do contrato questões de pagamento vinculados a essas entregas. Então, normalmente, muitos trabalhos podem ser feitos assim, com metade do pagamento, por exemplo, Uhum. no início e metade no final, desde que atingidos esses objetivos e tal. Isso costuma ser uma boa prática. Diferentemente de produto, aqui a gente não está falando, né? Que a gente não recebeu o produto, a gente recebeu o serviço. Só que ele não foi realizado da maneira como a gente gostaria. Uhum. Então, em nenhum momento a gente está falando que esse serviço não, o profissional não deva receber por esse serviço, né? Agora, será que, trazendo a questão de bônus ou um atingimento de um pagamento de FII por determinadas metas ou objetivos a mais, não seria mais interessante também para a gente poder Perfeito, oferecer para esses profissionais, né? Você como empresa oferecer uma forma para esses ainda mais profissionais? interessante, estratégia de estabelecer, olha, a gente, primeiro, né, se você recebeu o serviço conforme foi contratado, ok, então é devido o pagamento, né, foram observados ali tanto o escopo quanto Uhum. os requisitos, ótimo. Agora,
se superou ou atingiu todos os objetivos, você definir um variável ainda mais interessante. Vamos dividir o né? ganho, né? Exatamente, né? E principalmente, por exemplo, uma campanha de marketing faz total sentido, né? Sim. Você estabelecer ali o que é que você gostaria de atingir com essa campanha, né? O resultado esperado e as contrapartidas devidas e possíveis, né? No Com caso de certeza o atingimento, profissional né? vai ficar muito mais engajado em te atender, sabendo que ele tem a oportunidade de ter um ganho adicional, caso tenha mais resultado, né? Perfeito. Bom, depois a gente trouxe aqui também os contratos do tipo estatutário, né? Principalmente para diretores estatutários, que também não são regidos pela CLT, Uhum. né? Então, além aqui dos freelancers e prestadores de serviço pessoa jurídica, a gente também entrou nesse caso que surge muita dúvida também, né? Porque como não é regido pela CLT, automaticamente vira dúvida, né? E aí, mas como é que eu faço com o FGTS e salário? O que que muda? Então, a gente trouxe aqui também algumas características que definem o diretor estatutário, né? A gente descreve elas aqui para vocês e depois a gente investigou com as empresas como isso está sendo tratado. Então, o primeiro ponto aqui bem interessante que a gente observou os direitos, né? Se ele participa, por exemplo, de um programa de bônus, a maioria das empresas diz que sim, o estatutário também entra no programa de bônus. Se tem férias pagas, aí já começa a ficar a bola dividida aí, né? Um pouco mais da metade. 13º, aqui a gente já está falando que a maioria das empresas não pratica. Afastamentos pagos, né? Licença maternidade também, novamente, com uma proporção pequena. E algumas empresas, poucas, só 7%, não oferecem nenhuma das vantagens aí previstas, né, da CLT lá para o estatutário. Perfeito. Vamos lá, na sequência, questão do FGTS, que gera muita dúvida também no caso dos estatutários, né? A gente perguntou tanto se a empresa recolhe, como no caso de do encerramento aí do contrato de trabalho, se paga a multa ou não, né? E aí, bem dividido aqui, um pouco mais da metade das empresas, 56% não recolhe FGTS dos estatutários, e em relação à multa, né, entre as que recolhem, se houver um desligamento, bem dividido aqui, 48 paga normalmente e 43 não paga, e aí teve outros, né? E a gente sempre deixa um campo aberto para comentário, o pessoal coloca outros, e aí fazem contratos, acordos de pagamento. Isso, aí entra as compensações por indenização, né? Então você não paga seu FGTS, mas em havendo desligamento, até por recompensa, enfim, uma forma de você indenizar esse diretor, você acaba fazendo pagamento em bônus para eles, né? Então, que faz sentido, sem né? dúvida. De repente até um valor intermediário aí, não precisa ser 40%. Política de benefícios, aqui ao contrário dos modelos anteriores que a gente viu lá dos prestadores de serviço e tal, normalmente os estatutários recebem o mesmo pacote de benefícios que os diretores seletistas, né? Quase aí 74% oferecem o mesmo pacote de bônus, desculpa, o primeiro gráfico aqui é de bônus, no segundo caso aqui de benefícios também quase o mesmo número, 72,5% oferece o mesmo pacote de benefícios. Então, muito mais parecido aqui com o tradicional, né, com o seletista, no caso dos diretores estatutários. Entre as empresas que fazem diferente, a empresa tem um grupo aqui que não tem bônus para ninguém, 5% que esses colaboradores não são elegíveis a bônus e 11,59% aqui que tem um pacote diferenciado de bônus. Mesma coisa nos benefícios, também tem empresas que oferecem um pacote diferenciado aqui, quase 16%. Perfeito. Pergunta mágica de novo, que geralmente é essa dúvida, né? O pessoal liga e fala assim, cara, tem um diretor estatutário agora. Quanto eu tenho que pagar mais para ele? Quanto eu vou pagar mais para ele? Agora a gente tem aqui
os dados de mercado e a maioria das empresas não diferencia. Então, para 62% das empresas, usa a mesma tabela que teria ali para o CLT. As que diferenciam, esse valor varia bastante, não tem aqui uma prevalência de nenhum número, a gente tem uma distribuição aí 4 ou 5%, com 10, 20, 40, 50 a mais, muito difícil aqui. É difícil até de comparar isso, porque geralmente eu não tenho outro diretor equivalente na mesma área para fazer essa comparação, né? Exato. Uma estratégia interessante que a gente poderia recomendar é, sim, utilizar o que a empresa vai deixar de gastar com o diretor CLT, que a gente viu lá no quadrante anterior. GTS, benefícios e tal. Uma forma de, sim, você dividir também esse valor, trazer para o seu diretor, porém como em forma de bônus. Né? Você pode, aqui a gente questionou efetivamente se há diferenciação salarial. Você pode considerar o mesmo salário para o diretor, só que aí, para ser também mais motivacional para ele vira a receber um bônus maior, caso ele tiver... Atinge os objetivos. Né? Até porque é um cargo... Geralmente são cargos estratégicos, totalmente. Né? Que vão ter ali objetivos bem claros e deveriam ter metas estabelecidas, né? Então faz sentido. E essa não diferenciação também faz sentido se você está no pacote ali que respondeu que oferece tanto bônus quanto benefícios equivalentes ao CLT, né? Então, dependendo das respostas anteriores, aí faz mais sentido. Depende, eu sei que vocês não gostam quando a gente responde assim, mas vocês estão vendo aqui que tem uma variação grande no mercado, né? E que faz sentido essa variação também. Bom, a gente cobriu aqui os 3 temas, né? A gente passou tanto pelo PJ, freelancer e os diretores estatais. A gente espera ter esclarecido boa parte das dúvidas, dado dicas relevantes e colocado algumas questões importantes aí para vocês pensarem. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem para a gente. Agora a gente consegue também responder vocês nos comentários e depois como suporte, tá bom? Show de bola. Valeu, João, Roy. Obrigado. Não foi dessa vez que a gente trouxe o número mágico, né? Poxa, tem gente que vai se decepcionar com o estudo, mas é assim que funciona. Mas... Se fosse fácil, não precisava de um profissional de remuneração aí do outro lado para definir essas questões, né? Show de bola. Mas com certeza a gente trouxe algumas questões, né, alguns insights, algumas dicas interessantes que vocês, como funcionários e também como empresas, vão poder usar no dia a dia. E se vocês precisarem de um apoio, de um auxílio, né, mais específico, contem com a gente, né? Estamos aqui para poder ajudar a fazer um projeto mais customizado para vocês também. Né? Entendendo a realidade aí da empresa, do cenário, da mudança que precisa ser feita, que aqui a gente falou principalmente de terceirização, mas pode ser o contrário também, com certeza, né? Com certeza. Perfeito. Obrigado, pessoal. Até o próximo estudo. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.